Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom gente, esses últimos vídeos eu falei um pouco do perfil dos homens, né, que você vai encontrar. Bom gente, eu sou jornalista e aqui eu faço um canal falando de tudo, mas a gente fala bastante do machismo aqui, né, em todas as esferas, né, principalmente nas artes marciais, mas em tudo, porque a arte marcial, ele é o macro, ele é o micro do macro, né? A arte marcial é uma boa análise que eu comecei a fazer estando lá, é o micro do macro, tá? O que acontece na arte marcial é o que acontece na sociedade. Só que ali na arte marcial é mais fácil você observar, tá? O comportamento dos homens masculinos e das mulheres também. Porque você tá num lugar fechado, tem menos pessoas, mas você vai ver um comportamento que se estende para o macro, tá? É da sociedade. Então você vai ver uma reprodução, tudo o que acontece no mundo das artes marciais é uma reprodução da sociedade. É o que acontece na sociedade, tá? É no teu trabalho, na vida social, né? Nas empresas, tudo, né? Só que aí você vai ver, é muito interessante fazer essa análise. Com esses anos todos que eu fui ficando nas artes marciais, eu fui conseguindo fazer essa análise, né, comportamental das pessoas, né, de homens e de mulheres, de um grupo específico de homens, né? É um olhar sociológico, antropológico, né, que eu fui desenvolvendo, estando ali. É um grupo, né, específico e muito homogêneo, tá? Porque nas artes marciais o grupo, ele é homogêneo. Você vai ver que algumas características vão se repetir em todos os homens e mulheres que praticam artes marciais. Claro, nós temos exceções. Você vai ter exceções, tá? Pessoas que se diferenciam ali naquele universo, mas a maioria, o grosso, eu fui observando, né, que se repetia o perfil de homens e de mulheres, né, nos dojos, independente da arte marcial, tá? Então é interessante, né, você ver os perfis de homens, que é um perfil que vai aparecer, ele vai aparecer na sociedade, né? Aquele homem super machista, misógino, que não tem informação, não tem bagagem, é aquele cara super de direita, que tem um discurso de que ele é cristão, que ele é legal e tal, só que ele prega a exclusão, né? Ele prega o preconceito, ele é machista, né? Porque o machismo já é um tipo de exclusão, tá? O machismo já é uma exclusão, por isso que eu achei estranho. Impressionante, né? Como os homens machistas, eles são incoerentes, eles não sabem, né, quem eles são, não tem coerência nenhuma, né? Inscreveu pro meu canal? Eu apaguei, óbvio, eu não vou dar espaço para homem machista, tá? Aqui no meu canal, pode esquecer. Escreveu aqui pro meu canal um homem se dizendo machista, achei estranho, né? Nossa, ele assume. E ele acha bom, né? Porque assumiu assim, sabe? Com honrarias. Impressionante, né? Como a pessoa não tem noção de absolutamente nada. E ele disse o seguinte, que ele é machista, mas ele é contra a exclusão. Não, o machista já é pela exclusão. O machista, ele é pela exclusão. Só dele ser machista, ele é de exclusão, né? Porque o machista, ele tem por isso que eu tô te falando pra vocês, que as pessoas não se conhecem, não sabem o que é machismo, o que é feminismo, não sabem nada, né? E ele já se define sem saber o que são essas coisas, né? A falta de noção das pessoas, né, na nossa sociedade, é impressionante, né, a falta de informação que as pessoas têm. E o machista, ele já exclui naturalmente, né? Por quê? Porque ele vê a mulher como menor, né? A mulher como não capaz, a mulher como não pode fazer coisas, ela não tem capacidade, tá? Então ele é uma visão excludente, Então não existe um machista que seja pela inclusão, todo machista exclui. Só o fato dele ser machista já é, né, uma forma de exclusão. Então por aí você vai vendo, né, como as pessoas não têm noção. Por isso, gente, leiam, estudem, pelo amor de Deus, estudem para vocês não emburrecerem, porque a gente vive no mundo do emburrecimento.
É a era do emburrecimento, a nossa era, tá? A gente nunca teve acesso a tanta informação, mas a gente nunca viu tanta gente sem noção, né? Sem conseguir ligar o A com o B. Não basta ter informação, você tem que ter você tem que saber ler essa informação, tá? E você não vê, né? A pessoa não consegue interpretar. Então, eu falo muito a gente quando fala de machista, a gente acha, não, machista é aquele homem de direita, bolsominion. Mas tem um machista de esquerda, um intelectual. Tem. Você tem machista em todos os lugares, tá? Em todas as frentes, né? E o machista intelectual e de esquerda, ele é mais complicado de lidar. Por quê? Porque ele tem informação, ele tem leitura, ele tem bagagem, né? Então é mais complicado. Ele consegue se camuflar, se disfarçar e ele manipula mais. Ele manipula mais, né? Eu encontrei vários machistas de esquerda. Muito comum, né? Porque eu vivo na área intelectual, no mundo intelectual. Então, assim, todos os homens no mundo intelectual são machistas. São, não pode esquecer, eles são. Você vai conversando, você vai percebendo. Eu discuti com muitos na minha vida, fora das artes marciais, mas nas artes marciais também encontrei bastante homem machista de esquerda, né? Que se diz anti-bolsominion, mas ele é machista. Ele tem um pezinho no bolsominismo. E eu me lembro, assim, algumas pessoas, eu rompi com essas pessoas, alguns praticantes de artes marciais, tá? Que tem formação, tem mestrado, tem doutorado, e é machista, o cara é machista. Do Aikido, de várias artes marciais. Eu vou dar um exemplo de um que eu fui até amiga um tempo dele, mas aí depois o machismo dele foi realmente, percebi o machismo dele muito forte, não deu para continuar. E também a falta, né, dele ser amigo, dele ser fiel, né? Porque eu dou muito valor em fidelidade e lealdade, tá? Isso aí tá em primeiro plano para mim. Quando uma pessoa me trai e é infiel comigo, esquece que é corte radical, tá? Não tem desculpa, não tem perdão, é corte mesmo, a pessoa morre. Então, marombinha, o marombinha, sensei marombinha, né? Primeira pessoa que eu tive, né? Um rapaz bacana até. Ele é bem humano, mas ele é machista. Ele é de esquerda. Super inteligente, Marombinha. Marombinha é um dos homens mais inteligentes que eu encontrei nas artes marciais, tá? Era gostoso conversar com ele, né? Ele tem sensibilidade, ele é inteligente, né? É um homem assim, aberto. Só que ele é do Aikido. Então vocês já viram, né? Então era possível falar de tudo com ele. Ele foi a primeira pessoa que eu tive amizade no Aikido, assim, né? E uma pessoa muito inteligente, tá? Ele acompanha, tá? Ele acompanha, bem inteligente ele, mas machista. O Marombinha dava pra você conversar de tudo, menos de Aikido e Makoto. Menos de Aikido, Makoto, Shihan Leve e Shihan e Sensei Rick Salbengrosso, tá? Desses 4 não dá pra conversar, porque a coisa era complicada, tá? Ele é muito machista, não percebe que é machista, né? Encobre o machismo dele. Acho até que ele se incomoda com o machismo dele, mas ele é machista. E ele não percebe. E aí eu tive muitos embates com o Marombinha, até que eu demorei muito pra romper com o Marombinha, tá? Porque eu gostava dele, do Marombinha, mas eu gostava do Marombinha que eu criei na minha mente. Não era o Marombinha de verdade, né? O Marombinha real, que é aquele homem machista que me fechou as portas, né? Do dojo que nunca perdoei, tá? É de verdade. A gente fala que a gente perdoa, mas a gente não perdoa deslealdade e infidelidade, tá? Não adianta, não tem perdão. É tolerância zero, acorde. Eu sou assim mesmo. Então, o Marombinha, ele é bem machista. Mas ele é um machista de esquerda, intelectual, tá? Você consegue conversar com ele de igual para igual. Um homem bem inteligente, sensível, aberto, bacana, ele se diferencia, mas ele é machista. E aí, realmente, eu demorei muito para cortar o Marombinha, bastante. Mas cortei. Foi difícil, né?
Ele é um exemplo, né, de um machista de esquerda, inteligente, tá? Inteligente. Então é muito difícil. Para você perceber esse homem machista, você tem que ter muita bagagem, você tem que se sacanear, né? Você tem que se chatear com ele, se decepcionar com ele. Fui me decepcionando com o Marombinha, fui percebendo que ele era machista, as colocações, né, que ele fazia, de não ficar do meu lado, né, quando eu denunciei, né, uma falta de respeito do sensei dele. Então isso aí eu não perdoei. A infidelidade, a deslealdade é uma coisa complicada. Deslealdade, infidelidade não tem perdão. Não tem mesmo, não tem nem conversa. É corte radical. É amiga, qualquer pessoa, né? Relacionamento é tudo, tá? É radical o corte. Então, você vai encontrar. Encontrei outros machistas de esquerda, inteligentes, homens inteligentes. Mas o Marombinha foi o que mais se aproximou, tá? Eu tive, né, uma amizade com ele, gostava de conversar com ele. Desde que, claro, não fossem coisas como Aikido, sem ser Rickson bem grosso, que ele puxa o saco, né? Defende, fala que não, mas ele puxa o saco, né? Então é complicado. Mas você vai ter esses embates. Na verdade, as artes marciais não dá para ter amizade com ninguém. No meu caso, não, né? Não dá para ter amizade com ninguém. Então tem que ser tudo um relacionamento superficial e só técnico. Não dá, né? Eles são muito machistas. O homem machista, ele é desleal, ele é infiel, ele é excludente. Ele te vê menos, como menor. Ele te trai, ele te sacaneia, mesmo independente se esse relacionamento dele ou não, mesmo amigo, ele trai você. Ele não tem ética nenhuma, nem valores, né? Um homem machista. Então não tem condições, né? E outra, eu entro em conflito. Eu entrei em vários conflitos com o Marombinha, muitos. A gente teve altas discussões, a gente ficava sem se falar há muito tempo, depois eu voltava, depois eu esquecia. Mas a deslealdade dele, de não me abrir o dojo dele, não me chamar para treinar quando eu estava sem dojo de Aikido, realmente aquilo foi assim, o copo d'água. E ali sim, ali eu cortei ele radical, tá? Eu cortei ele, nunca mais foi igual, tá? Mas é assim, você vai ter, né? É por isso que é bom você manter uma frieza dos praticantes de artes marciais, não tenha relacionamento, não tenha amizade, é melhor. Porque não é uma pessoa fiel. O machista, o homem machista não é fiel. Ele não é fiel nem com ele mesmo, né? Ele trai numa boa, né? A pessoa que está com ele trai amigas, ele trai todo mundo. Então ele não é fiel, o machista. Eu não gosto, tá? Eu não tenho condições, né? De eu ter amizade, nem qualquer tipo de relacionamento amistoso com um machista, tá? No máximo que eu faço é treinar com ele, é só técnica, coisa fria, fria, né? E só. Não tem como ter mais nada com ele. Se eu ficar conversando muito tempo, dá confusão, dá conflito, né?